É bem possível que, neste exato momento, enquanto você lê essas palavras, um ser de luz esteja tentando chamar sua atenção. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e grande mestra da vida interior, revelou que nossos anjos da guarda não são apenas observadores silenciosos. Eles são verdadeiros guerreiros espirituais que lutam por nossa alma, mas dependem totalmente da nossa cooperação consciente para agir. O que ela revelou em seus escritos mais profundos pode revolucionar a forma como você percebe os sinais sutis que recebe diariamente. Hoje você vai descobrir os 3 sinais inconfundíveis de que seu anjo da guarda está lhe pedindo ajuda. São sinais tão discretos que muitas pessoas os ignoram, mas poderosos o suficiente para salvar sua alma e transformar seu destino. Santa Teresa não só identificou esses sinais, como também aprendeu a responder a eles, abrindo canais sobrenaturais de proteção e orientação em sua vida. E agora você também pode aprender. Você já sentiu uma inquietação estranha antes de uma decisão importante? Já viveu um imprevisto que parecia um problema, mas depois salvou você de algo muito pior? Já teve, durante a oração, uma luz súbita, uma inspiração que não vinha da sua mente? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, prepare-se para uma revelação que pode mudar sua vida espiritual para sempre. Santa Teresa de Ávila não era apenas uma mística visionária. Ela era uma mulher de profunda inteligência espiritual, que aprendeu a decifrar a linguagem secreta do céu. Em suas experiências mais íntimas, registradas em O Livro da Vida, ela descobriu que cada ser humano é acompanhado desde o nascimento por um anjo da guarda, não como símbolo poético, mas como uma realidade espiritual concreta e ativa. Estes seres de luz, explicava Teresa, são enviados por Deus como sentinelas silenciosas que vigiam nossa trajetória espiritual. Mas enfrentam uma limitação fundamental: não podem interferir no nosso livre-arbítrio sem nosso consentimento. Durante longas horas de oração no convento da Encarnação, Teresa começou a notar padrões sutis em sua vida interior. Eram pequenos avisos, sussurros do coração, impulsos inexplicáveis que faziam com que ela evitasse certas situações, inspirações súbitas que surgiam do nada durante sua oração. No começo, Teresa duvidou dessas experiências, temendo que fossem fruto da imaginação ou, pior, tentações disfarçadas. Mas, com o tempo e a orientação de seus confessores, ela compreendeu que estava recebendo uma comunicação real e constante de seu anjo da guarda. O que mais impressionava Teresa era perceber que seu anjo agia não apenas nos grandes momentos de crise espiritual, mas nos detalhes mais simples do cotidiano. Ele a advertia sobre conversas que poderiam ferir sua alma, inspirava a rezar por certas pessoas em perigo, orientava sobre quais livros ler ou evitar. E ela descobriu algo ainda mais surpreendente: quanto mais respondia conscientemente a esses sinais, mais claros e frequentes eles se tornavam. Era como se a colaboração ativa com seu anjo fortalecesse o canal de comunicação entre o céu e sua alma. Contudo, Teresa percebeu algo que a inquietava profundamente. Muitas pessoas viviam cegas a essa realidade espiritual. Recebiam os mesmos sinais, os mesmos avisos, mas, por falta de conhecimento ou atenção, simplesmente os ignoravam, e com isso perdiam não só a proteção angelical, mas também oportunidades preciosas de crescimento espiritual e serviço a Deus. Por isso, Teresa começou a ensinar suas irmãs carmelitas sobre esta ciência secreta da comunicação angelical, transmitindo um conhecimento que, até hoje, pode transformar vidas inteiras. Você pode estar se perguntando: como saber se o que estou sentindo é mesmo um sinal do meu anjo da guarda, e não apenas imaginação ou confusão emocional? Essa dúvida foi uma das primeiras que Santa Teresa enfrentou. Durante anos, ela buscou discernimento, até desenvolver critérios claros para distinguir os verdadeiros sinais angelicais de outras influências, inclusive das tentações espirituais. O primeiro critério que Teresa identificou é o da serenidade. Toda vez que seu anjo da guarda se comunica com você, mesmo que seja para alertar sobre algo sério, a mensagem sempre vem envolta em uma paz profunda. Não há medo, confusão ou ansiedade. Ao contrário, o que se sente é uma clareza luminosa que acalma e direciona.
Teresa descrevia isso como uma luz interior que não ofusca, mas que suavemente ilumina o caminho da alma. Isso é completamente diferente da inquietação nervosa que vem dos nossos próprios medos, ou da agitação escura que acompanha uma tentação. O anjo não grita, não pressiona, não causa pânico. Ele orienta com doçura e firmeza. O segundo critério é o da edificação espiritual. Se uma inspiração aproxima você de Deus, fortalece sua fé, aumenta seu amor e sua disposição para o bem, há grandes chances de vir do seu anjo da guarda. Teresa observava que, após uma verdadeira comunicação angelical, sentia-se mais motivada à oração, mais compassiva, mais humilde. Se, por outro lado, uma inspiração a tornava orgulhosa, crítica ou fria com os outros, ela sabia que aquela voz não vinha de Deus nem do anjo. O terceiro critério é a persistência amorosa. Diferente dos impulsos humanos que vêm e vão rapidamente, ou das tentações que pressionam com urgência e desespero, o anjo da guarda repete a mesma orientação com paciência e constância. Ele não desiste de você se você não obedecer de imediato. Ele espera, com um amor firme e paciente, o momento em que você estiver pronto para escutar. Teresa comparava isso ao amor de uma mãe, que explica a mesma lição várias vezes sem se irritar, confiando que o filho irá entender na hora certa. Mas talvez o critério mais profundo e revelador que Santa Teresa descobriu seja o da humildade. Toda comunicação verdadeira de um anjo da guarda leva a alma a se tornar mais humilde, não mais vaidosa. A inspiração angelical não provoca um sentimento de superioridade, mas sim uma consciência mais clara da nossa dependência de Deus e do nosso chamado ao serviço. É uma humildade luminosa, que não oprime, mas eleva, que não nos faz sentir pequenos de maneira negativa, mas nos dá alegria por sabermos que fazemos parte de algo maior. Imagine agora que você está prestes a tomar uma decisão perfeitamente lógica. Tudo parece certo, os amigos apoiam, não há obstáculos. Mas, lá no fundo, algo resiste. Uma sensação estranha, uma pressão no coração, uma voz interior dizendo: não siga por esse caminho. Santa Teresa identificou essa inquietação sutil como um dos sinais mais frequentes de que o anjo da guarda está tentando protegê-lo. Ela relata, em seus escritos mais íntimos, situações reais em que sentiu essa mesma resistência. Em uma delas, foi convidada por uma família importante para um jantar. Tudo parecia normal, mas uma sensação interior forte a fez recusar o convite. Mais tarde, soube que houve uma discussão intensa naquela noite, que teria afetado sua reputação e sua paz espiritual. O anjo a havia protegido sem dizer uma palavra, apenas com uma sensação. Esse tipo de sinal pode aparecer de várias formas. Pode ser uma hesitação repentina antes de entrar em algum lugar, mesmo que você tenha todos os motivos para estar ali. Pode ser uma resistência súbita a aceitar um convite, fazer uma compra ou iniciar um relacionamento. Pode ser um desconforto ao conversar com alguém que todos consideram confiável, mas que, por algum motivo, deixa seu coração em alerta. A chave, segundo Santa Teresa, está na qualidade da sensação. Não é uma ansiedade comum. Não é paranoia. É uma firmeza serena. Como se uma mão invisível, gentil e forte, estivesse dizendo: espere. Pode até haver um certo desapontamento por não seguir adiante, mas junto com ele vem uma paz estranha, uma certeza silenciosa de que algo ou alguém está protegendo você. E se você já passou por isso, não ignore. Esses momentos são preciosos. Escreva nos comentários: Santa Teresa, ensina-me a ouvir meu anjo da guarda. Seu testemunho pode ajudar outros a reconhecerem os sinais que talvez já estejam recebendo e ignorando. Agora pense em um daqueles dias em que tudo parece dar errado. O despertador não toca, você perde o ônibus, o computador trava, alguém desmarca um compromisso de última hora. No momento, tudo isso irrita, parece azar. Mas depois, você descobre que, por causa de todos esses contratempos, você foi salvo de algo muito pior.
Santa Teresa de Ávila revolucionou a espiritualidade cristã ao mostrar que nem todo problema técnico é apenas coincidência. Às vezes, é seu anjo da guarda agindo de forma discreta, usando os próprios acontecimentos da vida para protegê-lo de perigos que você não consegue ver. Em uma de suas cartas, ela conta que, quando estava prestes a fundar um novo convento, a roda de sua carruagem quebrou, atrasando a viagem em 3 dias. Ela ficou frustrada. Mas, quando finalmente partiu, soube que no mesmo horário em que deveria ter viajado, um grupo de assaltantes atacou outros viajantes no mesmo trajeto. O contratempo salvou sua vida, literalmente. Esse tipo de sinal é mais difícil de reconhecer, porque ele vem disfarçado de problema. Seu anjo da guarda, respeitando sua liberdade, não pode impedir você de fazer escolhas. Mas ele pode agir nos bastidores, influenciando o mundo ao seu redor para colocar obstáculos entre você e um perigo. Pode ser um trânsito inesperado que faz você perder uma reunião que terminaria em tentação. Pode ser uma falha na internet que impede você de fazer uma compra impulsiva. Pode ser um mal-estar repentino que obriga você a cancelar algo que não faria bem à sua alma. Santa Teresa ensinava que os anjos da guarda não sabem tudo. Apenas Deus é onisciente. Mas eles recebem revelações específicas sobre perigos que nos ameaçam. E, ao perceberem que estamos em risco, eles sugerem à providência que certas circunstâncias se alinhem para nos proteger, sem jamais violar as leis naturais nem nosso livre-arbítrio. Quer saber se um contratempo foi mesmo uma intervenção do seu anjo? Observe o padrão. Teresa recomendava prestar atenção quando vários pequenos problemas acontecem logo antes de uma decisão importante. E mais ainda, preste atenção no que você descobre depois. Muitas vezes, só então é que conseguimos enxergar o livramento. Ela dizia: quando isso acontecer, faça uma oração de agradecimento. Não reclame. Agradeça. Esse gesto de gratidão fortalece sua ligação com seu anjo e o encoraja a continuar vigiando e intervindo. Há momentos durante a oração em que algo muito especial acontece. Sem aviso, uma luz diferente invade a sua mente. Não é uma luz que você vê com os olhos, mas uma clareza interior tão intensa que ilumina verdades que você nunca havia percebido antes. Santa Teresa de Ávila dedicou anos de sua vida a compreender esse fenômeno espiritual. Ela descobriu que essas luzes súbitas são, muitas vezes, mensagens diretas do anjo da guarda, atuando como mensageiro do Espírito Santo. No seu famoso livro O Castelo Interior, Teresa descreve de forma detalhada como essas inspirações angelicais se diferenciam nitidamente dos nossos próprios pensamentos. Ela explica que, quando oramos, nossa mente naturalmente gera reflexões, lembranças e sentimentos baseados nas experiências e conhecimentos que já temos. Mas as inspirações do anjo não nascem da nossa memória. Elas chegam como algo novo, inesperado, como um presente do alto. É como se alguém acendesse uma vela em um cômodo escuro, revelando detalhes que sempre estiveram ali, mas que você simplesmente não conseguia enxergar. Muitas vezes, essas luzes vêm na forma de uma nova compreensão de um versículo da Bíblia que você já leu dezenas de vezes. De repente, aquele trecho revela um significado pessoal e profundo, como se tivesse sido escrito especialmente para você. Outras vezes, essa inspiração vem como uma lembrança inesperada de alguém. Você se lembra de uma pessoa específica durante a oração, talvez alguém com quem não fala há anos, e sente uma certeza interior de que ela está precisando de ajuda espiritual naquele exato momento. Ou então, vem como uma frase clara que brota em sua mente com tanta autoridade e precisão que você sabe que não é sua. Ela não parece inventada, mas revelada. Teresa também observou que essas luzes não ficam apenas no plano da emoção ou da teoria. Elas sempre conduzem a alguma ação concreta. Seu anjo pode inspirá-lo a confessar um pecado que você vinha escondendo, a perdoar alguém que o feriu, a praticar um ato de caridade, ou a evitar uma decisão que colocaria sua alma em risco. O importante é que essas inspirações pedem uma resposta prática. Elas tocam sua alma, mas também pedem seus pés, suas mãos, sua decisão.
E há um detalhe muito importante: essas comunicações vêm acompanhadas de uma certeza interior. Você não precisa perguntar a outras pessoas se aquilo foi real. Não precisa consultar livros ou esperar confirmações externas. Você simplesmente sabe. Sabe com uma convicção tranquila, profunda, que aquilo veio do céu. Teresa chamava isso de o selo do Espírito Santo, uma marca interior inconfundível que distingue as inspirações divinas de qualquer outra voz. Mas talvez a pergunta mais intrigante seja: se meu anjo da guarda é tão poderoso e conhece tantos perigos que me cercam, por que ele simplesmente não me protege automaticamente? Por que ele precisa da minha colaboração? Essa é uma das grandes descobertas de Santa Teresa. Ela aprendeu que a necessidade da nossa colaboração não é uma fraqueza dos anjos, mas parte de um plano divino que respeita profundamente a dignidade humana. Deus nos criou livres. E até os anjos respeitam essa liberdade. Os anjos da guarda enfrentam uma tensão espiritual única. Por um lado, amam profundamente nossas almas. Desejam nossa salvação com mais intensidade do que nós mesmos. Por outro, são proibidos por Deus de interferir diretamente na nossa liberdade. Se o fizessem, estariam violando a essência da nossa alma, que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Por isso, os anjos nos inspiram, nos orientam, nos alertam, mas jamais nos obrigam. Eles respeitam nossos nãos. Eles esperam nossos sims. E é essa liberdade que torna a colaboração tão poderosa. Quando você escuta seu anjo, mesmo sem entender tudo, e decide confiar, você se torna cúmplice do céu. Santa Teresa dizia que, quando sentimos aquela inquietação interior, o anjo está dizendo: eu vejo um perigo que você ainda não consegue ver, mas preciso que você confie em mim. Quando enfrentamos um contratempo, e tudo parece estar dando errado, o anjo está nos dizendo: eu estou organizando tudo para te proteger. Só preciso que você tenha paciência. Quando recebemos uma inspiração súbita durante a oração, o anjo está falando: esta é a orientação que você precisa agora. Mas você precisa colocá-la em prática. E ela percebeu algo ainda mais extraordinário. Quanto mais uma pessoa responde conscientemente a essas comunicações, mais forte e clara se torna a atuação do seu anjo. É como se nossa colaboração ativasse uma autorização espiritual. O canal entre o céu e a alma se abre com mais liberdade, mais clareza, mais intensidade. Pessoas que oram com frequência ao seu anjo da guarda, que agradecem sua presença e obedecem às suas inspirações, começam a experimentar uma proteção quase palpável. Os sinais se tornam mais nítidos. As intuições se confirmam com mais frequência. As decisões são tomadas com mais paz. Mas a descoberta mais surpreendente de Teresa talvez seja esta: nosso anjo da guarda não protege apenas a nós individualmente. Ele trabalha em rede com os anjos das pessoas que amamos. Quando você colabora com seu anjo, ele pode colaborar com os anjos de seus filhos, seu cônjuge, seus amigos e até estranhos que cruzam seu caminho. Juntos, eles criam situações providenciais que beneficiam não só você, mas todos ao seu redor. É como se, ao abrir seu coração à inspiração do seu anjo, você liberasse bênçãos espirituais em cascata. Um simples ato de obediência pode gerar uma corrente de proteção que alcança várias vidas. Teresa dizia que isso era parte do grande mistério da comunhão dos santos. Os anjos não trabalham isolados, eles atuam em conjunto com os outros anjos, os santos e todos que se abrem à graça de Deus. Existe uma oração que Santa Teresa de Ávila considerava especialmente poderosa. Ela a recitava todos os dias, e a ensinava a todas as irmãs do Carmelo. Essa oração não está nos livros comuns de devoção. Foi transmitida oralmente por gerações, e só depois registrada por escrito. Ela dizia que essas palavras, quando ditas com fé, tornam mais claros os canais de comunicação com o anjo da guarda. Ó anjo que me guardas por divina misericórdia, ilumina-me, protege-me, governa-me e dirige-me. Amém.
Teresa recomendava repetir essa oração 3 vezes seguidas, logo no começo do dia, e explicava o significado de cada pedido. Ilumina-me, para que eu compreenda a vontade de Deus. Protege-me contra os perigos da alma e do corpo. Governa-me, para que eu tome decisões acertadas. Dirige-me nos caminhos que devo seguir. Esses 4 pedidos, dizia ela, resumem todas as necessidades de uma alma que quer viver em comunhão com o céu. Mas Santa Teresa não parava apenas na oração vocal. Ela desenvolveu uma prática ainda mais profunda, que chamava de oração de companhia angelical. Durante alguns minutos da sua oração mental diária, ela simplesmente se colocava na presença do seu anjo da guarda. Não dizia nada elaborado. Não fazia discursos. Apenas o reconhecia. Estava ali, diante dele, como quem se senta ao lado de um grande amigo silencioso, mas presente. Ela agradecia pela proteção recebida, pedia orientação para aquele dia, e deixava o coração aberto para qualquer inspiração. Essa prática simples, mas poderosa, criava uma ligação viva entre ela e seu anjo. Não era uma prática mística para poucos. Era um gesto de fé que qualquer pessoa pode fazer. Bastam alguns segundos de silêncio e reconhecimento verdadeiro. Meu anjo, estou contigo. Guia-me. Além disso, Teresa descobriu que certas atitudes externas fortalecem essa conexão espiritual. Uma delas era acender uma vela branca na primeira segunda-feira de cada mês, oferecendo essa luz em honra ao seu anjo da guarda. Durante esse momento simbólico, ela recomendava realizar um ato concreto de caridade, visitar um enfermo, dar uma esmola, consolar alguém aflito ou rezar por uma pessoa necessitada. Ela dizia que esse vínculo entre oração e caridade é profundamente agradável aos anjos, porque os anjos são puro amor em ação. Eles não vivem apenas para contemplar, mas para servir. E quando nos veem servindo aos outros com amor, reconhecem em nós um reflexo do próprio céu. Outra prática que Santa Teresa valorizava muito era o exame angelical ao fim do dia. Antes de dormir, ela dedicava alguns minutos para revisar os acontecimentos do seu dia, procurando identificar os momentos em que havia recebido sinais do seu anjo da guarda. Onde sentiu uma inquietação protetora? Quais contratempos podem ter sido livramentos? Houve alguma inspiração especial durante a oração? Ela agradecia ao anjo por esses momentos, mesmo que tivessem sido pequenos. E, se percebia que ignorou algum aviso ou resistiu a alguma inspiração, pedia perdão com humildade. Essa prática diária, mantida por anos, criou nela uma sensibilidade espiritual tão refinada que Teresa conseguia perceber a ação do seu anjo até nas situações mais discretas e rotineiras. Ela ensinava que, quanto mais treinamos esse olhar espiritual, mais clara se torna a presença do nosso anjo. É como afinar um instrumento. No começo, os sinais parecem vagos ou confusos. Mas, com o tempo, com prática e oração, começamos a perceber que eles sempre estiveram ali, nós é que não estávamos escutando. Santa Teresa de Ávila também revelou algo que poucos santos descreveram com tanta clareza. Nossos anjos da guarda não só nos protegem e orientam, mas também se comovem profundamente com nossas atitudes. Não porque eles precisem disso, afinal, os anjos são perfeitos em sua natureza espiritual, mas porque são movidos por amor. E o amor, mesmo em sua forma mais pura, se alegra com a gratidão e com a cooperação sincera. Ela explicava que os anjos não devem ser adorados, porque a adoração pertence somente a Deus. Mas podemos e devemos oferecer a eles gestos de reconhecimento e gratidão. Podemos cooperar conscientemente com sua missão. E isso fortalece ainda mais seu trabalho ao nosso lado. A primeira e mais poderosa oferenda que podemos dar ao nosso anjo é simples: obediência. Toda vez que você escuta aquela inquietação protetora e decide confiar nela, mesmo sem entender, você está dando ao seu anjo o presente mais precioso, a sua confiança. Cada vez que você aceita um contratempo com paciência, mesmo sem saber o motivo, está dizendo ao seu anjo: eu creio que você me protege, mesmo quando não vejo.
E cada vez que você acolhe uma inspiração recebida durante a oração e a coloca em prática, você se torna um canal através do qual ele pode agir no mundo. Essa colaboração transforma sua vida comum em um espaço sagrado. Teresa também descobriu que os anjos se alegram imensamente quando intercedemos pelos outros. Quando você sente o impulso de orar por alguém, especialmente quando esse impulso vem do nada, e você responde a ele, está participando de uma das formas mais sublimes de comunhão espiritual. Teresa tinha o hábito de agradecer ao seu anjo cada vez que recebia esse tipo de inspiração e pedia que ele levasse sua oração diretamente ao trono de Deus. Essa aliança consciente entre a alma e o anjo na intercessão pelos outros é uma das formas mais elevadas de amizade espiritual. É uma colaboração real, e pode transformar completamente não apenas sua vida espiritual, mas a vida de todos aqueles por quem você reza. Outra oferenda muito valorizada por Teresa era a caridade praticada em união com o anjo. Quando você visita um doente, pode oferecer essa visita junto com seu anjo. Quando dá uma esmola, pode pedi-lo para apresentar esse gesto a Deus. Quando perdoa alguém, pode dizer: anjo, leve este perdão como um presente ao céu. Esse tipo de consciência transforma gestos simples em ações espiritualmente potentes. Mas talvez a oferenda mais íntima e transformadora que Teresa descobriu seja a própria vida cotidiana vivida com consciência da presença do anjo. Ela chamava isso de viver acompanhada. Não no sentido de imaginar seu anjo o tempo todo, mas de lembrar que ele está ali. Quando você reza, trabalha, caminha, conversa, come, descansa, o anjo está presente, observando, protegendo, guiando. Essa consciência não a tornava rígida ou artificial. Ao contrário, dava-lhe leveza, paz e reverência. Teresa dizia que viver com essa percepção era como viver já um pouco do céu na terra. Tudo se torna mais sagrado. Até as coisas simples, como lavar uma roupa ou preparar uma refeição, se tornam atos de amor acompanhados por uma presença invisível, mas real. E é isso que começa a acontecer quando você aprende a reconhecer e responder aos sinais do seu anjo da guarda. Santa Teresa documentou cuidadosamente essas mudanças, tanto em sua própria vida quanto na de centenas de pessoas que ela orientou espiritualmente ao longo dos anos. Os frutos da colaboração com o anjo são tão claros e consistentes, que ela os considerava uma das maiores confirmações de que alguém estava no caminho certo da vida espiritual. Santa Teresa observava que, conforme a alma se abre à presença do anjo, ela se torna mais sensível à presença de Deus. Porque os anjos não são o fim, eles são ponte. Eles existem para nos conduzir à intimidade com o Senhor. E uma das consequências mais belas dessa colaboração é a transformação interior. Pessoas que antes viviam distraídas, ansiosas ou espiritualmente confusas, começavam a experimentar uma nova clareza, uma paz constante, uma direção silenciosa mas firme. Teresa dizia que isso acontecia porque o anjo, uma vez autorizado por nossa livre cooperação, atua como um farol em meio à escuridão. Ele nos ajuda a ordenar nossos afetos, a perceber nossos pecados ocultos, a enxergar o que antes ignorávamos. Tudo com uma delicadeza que nunca fere, mas que ilumina e atrai. Ela também notou que esse processo espiritual desperta resistência. Sim, os anjos agem com suavidade, mas o inimigo espiritual também percebe quando começamos a sair da sua influência. Teresa era muito clara quanto a isso. Quanto mais você se aproxima da luz, mais as trevas tentam distraí-lo. Surgem dúvidas, distrações, cansaços inesperados, pequenas tentações disfarçadas de cansaço, pressa ou até mesmo boas desculpas. E é por isso que ela insistia tanto na vigilância. Não para criar medo, mas para fortalecer a alma. O segredo, segundo ela, está em reconhecer que essas resistências existem, mas não lhes dar autoridade. Quando você perceber que está sendo distraído no momento da oração, ou que está ignorando aquela inquietação que o anjo lhe envia, não se condene. Apenas recomece. Volte-se para Deus com humildade e diga: Senhor, ajuda-me a escutar novamente. Teresa confiava profundamente na misericórdia divina.
Ela sabia que Deus não exige perfeição imediata, mas fidelidade progressiva. O que importa é a disposição do coração, estar aberto à escuta, querer colaborar, desejar responder ao céu com generosidade. E os anjos percebem essa disposição. Eles não se afastam quando erramos, apenas aguardam com paciência que voltemos a dizer sim. Outro ponto essencial nos ensinamentos de Santa Teresa é que essa colaboração com o anjo não substitui os sacramentos, ela os reforça. A oração ao anjo não substitui a confissão, mas pode ajudá-la a enxergar seus pecados com mais clareza. A inspiração recebida do anjo não substitui o Evangelho, mas pode iluminá-lo de maneira pessoal e viva. A presença do anjo não substitui a Eucaristia, mas prepara o coração para recebê-la com mais reverência. Os anjos não competem com os meios ordinários de salvação, eles os servem. São como mensageiros que, quando bem recebidos, nos conduzem com mais profundidade aos mistérios de Deus. E é exatamente por isso que Santa Teresa insistia tanto em ensinar suas irmãs carmelitas, e hoje, por meio de seus escritos, a nós, a reconhecer, acolher e responder aos sinais dos anjos. E talvez o sinal mais importante seja justamente aquele que parece mais simples: a paz. Teresa dizia que, quando uma inspiração vem realmente de Deus, por meio de seu anjo, ela sempre traz consigo uma paz suave, mesmo que nos desafie, mesmo que peça algo difícil, mesmo que nos tire da zona de conforto. É uma paz que não depende das circunstâncias externas. Não é a ausência de dificuldades, mas uma certeza interior de que estamos no caminho certo. Essa paz é como um selo divino. Quando você a sente, pode confiar. Mesmo que tudo ao redor esteja confuso, mesmo que você não compreenda os detalhes, essa paz é o sinal de que o céu está com você. E é por isso que Santa Teresa, com toda sua autoridade espiritual, dizia: nunca estamos sozinhos. Ainda que todos o abandonem, ainda que você se sinta incompreendido, ainda que esteja no mais profundo silêncio da alma, seu anjo permanece ao seu lado. Ele não se cansa, não se distrai, não o abandona, porque foi enviado por Deus especialmente para você. Não importa se você sente sua presença ou não. Ele está lá. E mesmo quando você erra, mesmo quando se afasta, ele continua velando por você, esperando o seu próximo sim. Esperando que você abra novamente o coração. Esperando para agir, para proteger, para inspirar, para conduzir você ao coração de Deus. Santa Teresa sabia disso por experiência própria. Em muitos momentos de escuridão espiritual, quando tudo parecia perdido, ela se apoiava nessa certeza: meu anjo está comigo. Ele vê o que eu não vejo. Ele luta por mim quando minhas forças acabam. Ele me leva ao lugar onde meus pés ainda não conseguem chegar. E você também pode viver essa realidade. Você pode iniciar hoje uma nova relação com seu anjo da guarda. Não precisa de rituais complexos. Comece com um simples reconhecimento, um olhar de fé, um pequeno obrigado dito em silêncio, uma oração sincera, uma disposição de escutar. A partir daí, você vai perceber os sinais. Vai se lembrar das inquietações que ignorou. Vai reconhecer os livramentos que já aconteceram. Vai perceber que as inspirações sempre estiveram ali. E então, sua alma começará a viver de outro modo, não como quem anda sozinho, mas como quem caminha acompanhado. Santa Teresa também nos alerta para um detalhe muito importante: nem todo pensamento elevado, nem toda sensação de paz ou ideia bonita, vem necessariamente de Deus. Ela aprendeu, ao longo de muitos anos de discernimento, que a alma precisa estar atenta, porque o inimigo também sabe se disfarçar de luz. Ele pode sugerir pensamentos aparentemente bons, mas que, no fundo, nos afastam da humildade, da obediência ou da caridade. Pode inflar nosso ego, pode alimentar fantasias espirituais, pode até nos fazer sentir especiais, mas nos isola dos outros e de Deus. Por isso, ela recomendava 3 critérios simples, mas profundos, para reconhecer se uma inspiração vem de Deus e do seu anjo.
1 leva à humildade. Tudo que vem de Deus nos torna mais humildes, mais conscientes da nossa pequenez e dependência. Se a inspiração nos torna mais autoconfiantes, arrogantes ou nos faz sentir superiores aos outros, é sinal de alerta. 2 fortalece o amor concreto. As verdadeiras inspirações aumentam em nós o amor pelos outros, especialmente pelos mais difíceis, pelos pobres, pelos que nos causam incômodo. Se a inspiração nos leva a evitar pessoas, a julgar ou rejeitar, é preciso desconfiar. 3 gera frutos duradouros de paz. Uma verdadeira luz interior deixa uma paz que permanece. Não é agitação, nem euforia passageira. Se a sensação é ansiosa, apressada ou confusa, mesmo que pareça boa num primeiro momento, provavelmente não vem do céu. Esses 3 sinais são como filtros espirituais. Teresa os usava diariamente para testar suas próprias experiências místicas. E orientava suas irmãs a fazerem o mesmo. Porque ela sabia que, quanto mais séria é uma alma no caminho de Deus, mais o inimigo tenta desviá-la, não por meio de pecados evidentes, mas por distrações sutis. Ela também nos lembra que os anjos da guarda não substituem o Espírito Santo, nem nos conduzem para longe da igreja. Ao contrário, o anjo é como uma seta constante apontando para Cristo. Tudo o que ele inspira é para que amemos mais, sirvamos melhor, confiemos mais profundamente na graça de Deus. E é por isso que ela insistia tanto em unir a devoção ao anjo da guarda com os sacramentos. Teresa nunca separava a vida espiritual das realidades concretas da igreja. Ela ensinava que uma alma verdadeiramente guiada por seu anjo jamais deixaria de frequentar a confissão, a missa, a meditação da palavra. Porque o anjo a leva para mais perto da fonte da graça, e não para fora dela. Outro ponto poderoso nos escritos de Santa Teresa é a forma como ela percebe os anjos como grandes aliados nas batalhas espirituais. Ela não romantizava a vida espiritual. Sabia que há momentos em que a alma é atacada por tentações, desânimos, medos profundos, confusão interior. E nesses momentos, o anjo da guarda se torna um verdadeiro guerreiro. Teresa dizia que, quando uma tentação vier forte, ou quando a mente estiver cercada de pensamentos que perturbam e enfraquecem, o melhor que se pode fazer é chamar o anjo com fé. Não precisa de fórmulas complexas. Pode ser algo tão simples como: meu anjo, ajuda-me. Meu anjo, combate por mim. Meu anjo, ilumina essa escuridão. E ela garantia, mesmo que você não sinta nada na hora, mesmo que o problema não desapareça imediatamente, algo começa a mudar no invisível. Uma força começa a agir. Uma paz começa a se infiltrar. E, muitas vezes, o simples ato de chamar seu anjo já é suficiente para romper o domínio da tentação. Ela também observava que os anjos ajudam especialmente nos momentos de crise moral, quando precisamos tomar uma decisão importante, quando sentimos a tentação de reagir com raiva, de julgar alguém, ou de responder ao mal com o mal. Nessas horas, um pedido silencioso ao anjo pode mudar completamente o rumo da situação. Mas tudo isso, todo esse auxílio, toda essa presença, depende de uma única coisa: nossa disposição interior. O anjo não age contra nossa vontade. Ele espera. Ele propõe. Ele inspira. Mas só pode atuar com liberdade se nós abrimos espaço. E o mais belo é que, segundo Santa Teresa, mesmo quando não percebemos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não merecemos, nosso anjo da guarda continua ao nosso lado. Ele intercede por nós diante de Deus. Ele apresenta nossos pequenos atos de amor como oferendas preciosas. Ele nos protege de perigos que nunca vamos conhecer neste mundo. A vida de Teresa é uma prova viva de que a amizade com o anjo da guarda pode transformar uma existência comum em algo extraordinário. Ela era uma mulher como qualquer outra, com medos, dúvidas, limitações. Mas foi sua abertura constante à ação de Deus, por meio do seu anjo, que a fez caminhar com firmeza em direção à santidade. E essa graça está disponível também para você. Basta um passo: reconhecer que você não está sozinho.
que há alguém ao seu lado, silencioso, discreto, mas fiel. Um companheiro espiritual que conhece suas dores, que luta pelas suas vitórias, que deseja sua salvação mais do que você mesmo. E quando você começa a viver com essa consciência, tudo muda. O mundo não fica mais fácil. As provações continuam. Mas você começa a caminhar com outra postura, com outra confiança, com outra luz. Santa Teresa dizia que viver com essa consciência da presença do anjo da guarda é como viver com o coração voltado para o céu, mesmo com os pés ainda na terra. Não se trata de ver luzes, de ouvir vozes ou de buscar experiências extraordinárias. Trata-se de viver com fé, de forma simples, constante e real. Ela sabia que muitas pessoas esperam grandes sinais para acreditar, mas ensinava que os sinais mais verdadeiros são os discretos, os que nos visitam no silêncio, os que se revelam no cotidiano. Uma palavra que nos vem no momento certo. Uma paz inesperada no meio da aflição. Uma decisão difícil que, de repente, se torna clara. Um livramento sutil que só percebemos depois. Essas são as marcas da presença do anjo. E, quanto mais atenção damos a essas pequenas intervenções, mais frequentes elas se tornam. Porque o céu se manifesta com mais liberdade na vida daqueles que estão atentos, disponíveis, abertos. Teresa vivia assim, atenta, recolhida no coração, mesmo quando rodeada de tarefas. Sempre em escuta. E é por isso que conseguia perceber quando seu anjo lhe fazia um alerta, muitas vezes através de um incômodo discreto, de uma sensação de que algo não estava certo. Ou, ao contrário, por uma certeza suave, um impulso interior de seguir por um caminho específico, mesmo sem entender o motivo. E quanto mais ela obedecia a esses toques silenciosos, mais clara se tornava a ação do seu anjo. Era como se a confiança entre os dois crescesse, não porque o anjo mudava, mas porque ela mesma se tornava mais sensível, mais dócil, mais corajosa em seguir a voz do céu. Ela afirmava: uma alma que coopera com seu anjo não caminha, ela voa. Porque essa colaboração não é apenas uma ajuda espiritual. É uma união verdadeira, um modo de viver, um caminho de santidade. E, no fim da vida, ao olhar para trás, Teresa reconhecia com gratidão que tudo, absolutamente tudo, havia sido acompanhado, protegido e guiado por seu anjo da guarda. Ela dizia que, quando chegarmos à eternidade, vamos nos surpreender com tudo que nossos anjos fizeram por nós. Vamos nos envergonhar das vezes em que os ignoramos, e vamos nos comover profundamente ao perceber que eles nunca nos deixaram, mesmo nos nossos piores momentos, mesmo quando nos afastamos, mesmo quando fomos surdos aos sinais. Eles estavam ali, e continuam estando, agora mesmo. Por isso, hoje, você pode dar um passo simples, mas decisivo. Pode parar por um instante e dizer, com o coração aberto: meu anjo da guarda, eu reconheço tua presença. Obrigado por tudo que já fizeste por mim. Ensina-me a escutar. Ajuda-me a obedecer. Guia-me sempre para mais perto de Deus. Se você fizer isso com sinceridade, saiba que algo muda no invisível. Porque esse pequeno gesto de fé abre uma porta que o céu jamais força, mas sempre espera. E, a partir de hoje, seu caminho nunca mais será o mesmo.